O tema do indigenismo é um tema que tem, do ponto de vista da produção intelectual, da produção literária, ou seja, das primeiras manifestações de intelectuais ou homens letrados urbanos em relação à questão do índio, que deveria passar a ser vista, encarada de uma maneira nova no país. O ponto de partida clássico escolhido por todos aqueles que procuram fazer uma genealogia do indigenismo, né? Quer dizer, onde é que a coisa estoura com visibilidade pela primeira vez. E nessa genealogia, o ponto de partida costuma ser associado à publicação de um conto no ano de 1889, um conto chamado Aves sin Nido, Aves sem Ninho, de autoria de uma mulher, uma autora mulher, chamada Clorinda Mato de Turner. Esse conto está disponível em várias antologias de literatura latino-americana e também é possível encontrá-lo em PDF na internet, para quem se interessar. Ele é curtinho e muito contundente. A Clorinda Mato de Turner conta aí a história de um casal de Lima que viaja para a Sierra, viaja para um pueblito nos Andes, na Sierra, e uma vez na Sierra, eles se deparam, é o casal Marín, eles se deparam com uma realidade chocante, ou seja, a realidade da profunda opressão que recaía sobre a população indígena daquele local. Essa opressão que se dava por todos os lados. Por um lado, no que diz respeito às relações de trabalho, à exploração dos índios como mão de obra. Por outro lado, a presença sufocante da Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, a dimensão das autoridades políticas e de como essas autoridades políticas, ou seja, autoridades que eram representantes desse Peru republicano. O Peru era uma república, né? Desde a sua independência, e as instituições, por excelência, fundadas sobre a Constituição, eram instituições republicanas. Então vejam só que, do ponto de vista legal, o governador, o prefeito, o juiz, todas essas autoridades estavam legitimadas sobre uma Constituição republicana. E também essas autoridades faziam parte desse acordo, dessas práticas que oprimiam os índios. Então eu não vou aqui entrar em detalhes sobre esse conto, que eu gostaria que vocês lessem, mas para vocês terem uma ideia de por onde vai a trama, esse casal de limenhos acaba se aproximando de uma índia chamada Marcela. Essa índia havia perdido as suas duas filhas por conta justamente dessas autoridades que eram absolutamente poderosas e que exerciam esse poder de uma forma arbitrária. Uma das suas filhas era uma moça muito bonita e ela acaba se tornando o objeto da paixão do filho do governador, né? Se encanta com ela, se apaixona por ela. O casal interfere nas questões locais em defesa da Marcela e das suas filhas, e esse amor acaba quase que se anunciando como possível entre a filha de Marcela e o filho do governador, e no final da história o que vem à tona é que nem Marcela nem o rapaz, na verdade, eram filhos de quem eles achavam que eram, ambos eram filhos de relações absolutamente condenáveis de um padre do pueblo, do padre local. Ou seja, na verdade, os dois jovens amantes eram irmãos, né? O que tornava tudo absolutamente impossível, perverso e dramático. Então, vocês imaginem a bomba que esse conto representou ao cair, né, sobre um Peru ainda cheio de tabus, cheio de
de coisas não ditas, de uma fachada, enfim, republicana, de uma igreja católica que muitas vezes se apresentava como uma intermediária nessa relação com as populações indígenas dos Andes da Sierra, e essa denúncia de um padre completamente corrupto e que acaba se valendo do seu poder como membro do clero para esse tipo de assédio sobre as mulheres da sua região. Bom, a reação à publicação do Ave Sinido foi uma reação tão virulenta, foi uma reação tão incendiária, que a Clorinda Mato de Turner foi obrigada a deixar o Peru e foi viver em Buenos Aires. A sua vida ficou impossível após a publicação do Ave Sinido. E, por outro lado, o Ave Sinido é considerado um momento de uma chamada, de um despertar para essa realidade tão perversa, tão opressiva, que tinha lugar nos Andes e a qual os limenhos e mesmo os homens letrados, os homens progressistas de Lima, fingiam não enxergar. Logo após a Clorinda Matos Turner, vem se projetando na cena limenha, na cena dos círculos letrados, dos círculos culturais da capital, um homem chamado Manuel Gonçalves Prada. Eu coloquei ali em segundo lugar a referência de um livro que reúne artigos do Gonçalves Prada. E o Manuel Gonçalves Prada, que foi uma figura também impressionantemente ativa, com posições muito contundentes, provocando grandes polêmicas, provocando a autoridades, representantes desse Peru tradicional, inclusive no mundo das letras, gente que era muito prestigiada nesse Peru oligárquico, esse Peru ainda tão fracionado entre Sierra e Costa. E o Gonçalves Prada vem com todas as armas, através dos seus artigos, atacando esses representantes de uma velha ordem não apenas política, socioeconômica, mas de uma velha ordem cultural. Eu, essa semana, fiz uma palestra no Rio de Janeiro, eu não vou poder aprofundar isso que eu disse lá, mas ela falava do embate entre o Manuel Gonçalves Prada e o Ricardo Palma, que era um escritor importante no Peru do século XIX, um escritor também que, do meu ponto de vista, vive esse momento de renovação, de busca de um novo olhar para o seu país, mas ele estava ocupando lugares associados à velha ordem, aos velhos círculos letrados, e o Gonçalves Prada também se volta contra ele. Desses ataques do Gonçalves Prada contra o Ricardo Palma, resulta o fato do Ricardo Palma ter perdido o seu cargo como diretor da Biblioteca Nacional do Peru do ano de 1912, vindo a ser substituído pelo Gonçalves Prada. Ou seja, quer dizer, desses ataques, desses confrontos, existem várias motivações, né, que se colocam em níveis distintos, inclusive essa disputa por lugares de poder, por lugares estratégicos na vida cultural do país. De toda forma, antes de chegarmos a esse momento em que o Gonçalves Prada teve força suficiente para desbancar o Ricardo Palma, que era uma autoridade quase que intocável nessa Lima letrada da virada do 19 para o 20, o Gonçalves Prada vem publicando artigos em jornais e vem, ao mesmo tempo, fazendo discursos em teatros, em locais públicos de Lima, em que ele professa as suas ideias. Do ponto de vista político, o grande referencial do Gonçalves Prada são as ideias anarquistas. Ele transita pelas ideias anarquistas. E, por outro lado, Gonçalves Prada elege a questão do índio como o coração, como o centro das suas afirmações políticas, dos seus ataques, das controvérsias que ele procura alimentar nesse Peru ainda tão quieto e acomodado em relação a esse problema dos Andes e do índio. Então, a grande contribuição do Gonçalves Prada, nesse livro que eu mencionei aqui,
Horas de Lucha e em outros artigos que ele vai publicando em jornais peruanos da virada do século XIX para o século XX, é uma chamada de atenção para os seus leitores para o fato do problema indígena ser um problema relacionado, em primeiro lugar, à questão da terra, à questão do acesso à terra. O Gonçalves Prada, então, vai recolocar o problema apontado pela Clorinda de Matto Turner nesse conto, porque a Clorinda Matto de Turner chama muita atenção para as questões dos abusos, dessa autoridade sem limites, para a questão de uma sociedade opressiva nas relações pessoais, nos tratos pessoais. E o Gonçalves Prada vai transportar esse problema para o domínio do socioeconômico, da estrutura socioeconômica do país. E ele dizia, então, com todas as letras, o problema do índio no Peru não é um problema de falta de higiene por parte dessa população, não é um problema de falta de moralidade por parte da população, que normalmente era apresentada como uma população que se entregava aos vícios, como uma população que bebia demais e que por isso não saía da pobreza, por isso não saía da ignorância. Gonçalves Prada vai dizer, o problema do índio não é um problema essencialmente relacionado à ignorância e todos os demais aspectos dessa marginalização do índio derivam de uma exclusão socioeconômica, derivam de uma estrutura fundiária que exclui o índio e o condena à marginalidade, e o condena à pobreza, e o condena à ignorância. Então, Gonçalves Prada traz a questão do índio, que de alguma forma já havia sido levantada pelo conto Avecenido, para esse plano dos projetos de nação e para os debates em torno do lugar do índio nos projetos de nação, que extrapolavam aquilo que deveria ser, mas estava funcionando mal. Quer dizer, o conto da Clorinda, de alguma maneira, ele mostrava instituições que tinham uma finalidade e que acabavam completamente corrompidas e desviadas da sua finalidade original. Aqui não, quer dizer, o projeto de nação está equivocado e nesse projeto não há solução possível para o problema do índio. Essa matriz inaugurada pelo Gonçalves Prada, ao lado de uma certa matriz inaugurada pela Clorinda de Matto Turner, são matrizes que vão acompanhar o movimento indigenista ao longo do século XX. Ou seja, houve, na verdade, muitos indigenismos. Não houve um indigenismo com um olhar, com um projeto, com ênfases uniformes. Houve muitos indigenismos que olharam para o problema do índio, mas com matizes, sob luzes diferentes, discrepantes e, por vezes, inclusive, conflituosas. Por vezes, grupos indigenistas com olhares distintos para o problema entraram em choque, discordaram, disputaram realmente, afinal de contas, o que é que iria prevalecer. E eu aqui vou percorrer alguns momentos da construção desse movimento indigenista que, na verdade, abarcou muitos movimentos indigenistas, tá? Um momento importante na construção desse olhar, na projeção dessa preocupação como uma preocupação que não poderia mais ser deixada de lado na história do Peru, que não poderia ser mais deixada de lado nos discursos identitários sobre o Peru, nos projetos políticos sobre o Peru, ou seja, tratava-se de uma dimensão que precisava ser assumida como uma dimensão fundamental para se pensar a nação. Foi um momento associado ao Valcárcel, ao Luiz Valcárcel, autor, entre outros, desse livro, chamado Memórias, em que o Valcárcel conta a sua trajetória. E o Valcárcel tem uma particularidade. Ele era um homem letrado, ligado à universidade, não em Lima, mas em Cusco. Ele fala dos Andes, ele fala
desse umbigo do mundo indígena, andino e peruano. Ele fala, portanto, da Sierra para a costa, criticando a costa, procurando fazer chegar esse alerta, essa crítica a uma costa ainda muito desdenhosa do Peru profundo. E o Valcárcel vai fazer isso através, sobretudo, da universidade e vai fazer isso conclamando os seus colegas, conclamando os seus alunos a olharem para o entorno indígena da Universidade de Cusco e a visitarem esse entorno e a observarem o índio e reconhecerem que índio era esse e a tratarem disso do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da literatura, da reflexão, incorporarem esse índio que estava ali presente para todos os lados em Cusco, incorporarem esse índio como objeto e ao mesmo tempo como sujeito da reflexão sobre o país, sobre a nação. E para o Valcárcel, logo desponta como um recurso importante nesse seu projeto a arqueologia, assim como no México, assim como nós comentamos no México pós-Revolução Mexicana. Porque para o Valcárcel, a arqueologia teria o poder de relembrar o índio após séculos de inconsciência, séculos de amnésia, relembrar o índio do seu passado glorioso, o passado incaico. E ao relembrar o índio, depois desses 5 séculos de colonização, de opressão, em que esse índio havia ficado anestesiado e sem qualquer autoconfiança, ele deveria relembrar o seu potencial, a sua capacidade de realizar coisas grandiosas e, ao mesmo tempo, ele deveria relembrar algumas tônicas importantes do mundo indígena pré-hispânico que passavam pela organização do Ailo, a organização da comunidade, né? Ailo era o nome dado à comunidade indígena nesse Peru incaico pré-hispânico. E no Ailo havia uma prática muito centrada na cooperação, na solidariedade, no espírito, portanto, de que o índio tinha mais força, de que ele tinha mais capacidade de resistir às agruras, inclusive do meio, porque, vocês sabem, a vida nos Andes, ela enfrenta inúmeros obstáculos. Dos Andes enfrenta inúmeros obstáculos, o ar rarefeito, as dificuldades de comunicação entre as regiões, entre os pueblos, a questão da captação da água para irrigar essa agricultura, tudo isso no Peru pré-hispânico se valia da capacidade de cooperação, de solidariedade, de ajuda mútua entre os índios de um mesmo ailo. Então, o Valcárcel chama atenção para essa tradição essa tradição comunitária, solidária, que vivia no Peru pré-hispânico e que era uma das fontes de força, de energia, de capacidade de responder aos desafios colocados pelo meio e também desafios de outra ordem, e isso tudo deveria ser relembrado ao índio do presente.